Manuel Amaro Figueira, diretor executivo da Associação de Beneficiários do MIRA. Portanto, os aspectos mais relevantes ao longo destes 50 anos foi a mudança de paradigma em termos de utilização do aproveitamento hidroagrícola, designadamente passa a ser uma mudança de atividade muito importante, deixou-se de ser as culturas tradicionais de outros regadios que não este, e passou-se a valorizar uma utilização do regadio que assenta essencialmente nas condições climáticas desta zona, em vez dos solos. E, portanto, transformou-se completamente o nível de utilização, quer porque se aumentou, em termos globais, a área de regadio utilizada, quer porque se mudaram substancialmente o tipo de culturas que se utilizavam, passando-se da agricultura tradicional, milho, essencialmente a última que já vinha a ser feita era o milho, para a horticultura como principal atividade, uma boa parte em subcoberto. De resto, melhorou-se substancialmente a eficiência da água através da criação de blocos de rega sob pressão. Portanto, para fazer aqui alguns parâmetros, a rega por gravidade normalmente tem uma taxa de eficiência da ordem muito bem conseguida a 70%, enquanto que a rega sob pressão, com facilidade, se conseguem valores da ordem dos 90% a 95% de eficiência. Naturalmente com os custos energéticos incorporados. Nestes 50 anos o que aconteceu foi isso. Não aconteceu tanto como deveria ter acontecido, designadamente porque os investimentos que foram efetuados estão muito aquém daquilo que seria desejável, precisamente se a lógica for consumir menos água ou maximizar o uso o nível de eficiência do recurso, maximizar a eficiência do recurso, permitindo com a mesma água aumentar a produção Mas isso é uma questão que tem que ser, este binómio água-energia é uma questão que tem que ser dirimida do ponto de vista económico ou financeiro, porque está diretamente ligada a isso. Eu não aceito o comentário de desperdício. Que solução é que há para melhorar a eficiência da água? Investimentos. Puro e simples. Investimentos em sistemas fechados, que funcionaram como uma rede municipal, sob pressão, e que têm uma eficiência de transporte e distribuição substancialmente mais elevada, como eu disse, entre 90% e 95%, em que a outra estará nos 70%, e para ter a ideia do que eu estou a referir, os municípios que gerem redes sob pressão, os municípios ou as empresas de água, têm taxas de eficiência próximas tirando, como viram ali há bocado, tirando a EPAL, que na zona de Lisboa consegue eficiências muito boas, da ordem dos 90%, portanto, mas a média nos municípios, por exemplo, nos nossos municípios, pouco ultrapassa os 50%. Considerando a água como um bem escasso, que esta verdade também não é, quer dizer, é daquelas verdades que por tantas vezes é repetida, não sei se... Porque uma coisa é a água, como ali também foi patente, nós captamos entre 20% a 30%, conforme os períodos mais secos ou períodos mais úmidos, conseguimos captar entre 30 a 20, ou entre 20 e 30, da água que atravessa o território. Será que é um bem escasso? Obviamente, eu acho que o custo do tratamento de água portanto, é de facto elevado, não é? E estar a consumir água tratada, que não é o nosso caso, estar a consumir água tratada com usos menos capazes, é essencialmente um desperdício de recursos financeiros, incluindo a água, porque a água, também como ficou ali bem patente, a água é sempre a mesma, o ciclo da água continua-se a processar dos mesmos moldes desde o princípio dos tempos, não é? Portanto, não consigo fazer uma resposta muito direta relativamente à questão que foi colocada. A área não aumentou, eu não consigo dizer melhor que o Sr. Ministro disse na entrevista que vi há 2 ou 3 dias, portanto, o aumento da área equivale a uma redução para metade.
Portanto, isto é o comentário, acho que traduz tudo, porque é assim, em termos de legislação vigente, até à publicação da resolução do Conselho de Ministros, aquilo que era permitido fazer em termos de área coberta, de culturas sob coberto, aquilo que era possível fazer era o máximo 30% de estufas e obrigatoriamente tinha que ser deixada livre de qualquer tipo de cobertura 20% da restante área. Ou seja, quantificando, a área de 30% de estufas que se mantém igual são 3.600 hectares. Se fizermos a diferença pelos 12.000, são 8.400 que ficam de fora. Nesses 8.400, havia obrigatoriedade de deixar de fora 20% da área sem qualquer tipo de cobertura. Isto é, não seriam estufas, mas seriam túneis elevados, túneis, estufins, baixinhos, tudo isso. Esse tipo de infraestruturas de cobertura podiam ir até, como digo, até aos 80%, não é? Portanto, somando as duas áreas e vendo o que é que isso dá em termos de percentagem do perímetro, dava que, na realidade, em termos de cobertura com plástico, podiam-se, na anterior legislação, na anterior resolução do Conselho de Ministros, podiam-se utilizar cerca de 10.000 hectares. Neste momento, com a nova legislação, portanto, a feita direta da resolução da RCM 179, passaram a ser 40% no total, sendo que as estufas não podem ultrapassar os 30%. Penso que está perceptível aquilo que eu estou a dizer. De onde a tal área de quase 10.000 hectares ficou-se por os 4.800, dos quais 30% podem ser estufas, que já era. Portanto, nem só não houve aumento, como houve uma redução para metade. Portanto, a resolução no seu, globalmente, a resolução do Conselho de Ministros, de alguma forma dá resposta a 4 anos de trabalho, em vários grupos de trabalho, em várias reuniões com uma série de entidades, sendo que é um princípio. De facto, é uma situação que permite trabalhar, permite ter um aspecto muito importante, que é a revisão dos limites do perímetro. Como é que foi definido o perímetro? Foi definido por os locais onde a água chegava por gravidade. Portanto, isto é, agarrou-se numa carta e, portanto, demarcou-se na carta por curvas de nível, tudo o que estava abaixo de uma determinada curva de nível, que era a curva de nível a que estava a origem da água. Não é? Neste momento, tendo em conta os novos métodos de distribuição de água, rega de muito maior eficiência, já ninguém está vinculado a esse particular, portanto, tem a rega sob pressão, podem regar e, portanto, este tipo de condicionamento não faz qualquer sentido. Portanto, sendo assim, urge rever os limites do perímetro, até porque há muita gente que consegue receber água do perímetro e está a regar na situação de título precário. Como nós estamos muito aquém dos 12.000 hectares, o espírito não é aumentar o perímetro, é conseguir utilizar a área até os 12.000 hectares, porque nós também não vale a pena haver preocupações neste mínimo, porque não há água para mais. E, portanto, daí eu ter dito também que a única realidade tangível é a água disponível. E, portanto, nunca se vai propor um aumento da área, porque a água não dá para mais de 12.000 hectares. Agora, tem que ser possível fazer esses 12.000 hectares, onde há onde se conjuguem várias situações, que é, não existam valores naturais que sejam extremamente importantes e que vale a pena preservar, existam intenções de investimento, ou seja, existem empresários com a intenção de investir, e existem condições para, sob o ponto de vista de infraestruturas hidráulicas, nós conseguirmos lá colocar a água. E, portanto, nessa altura será uma gestão dinâmica muito mais de acordo com a realidade do que este espartilho, que é termos aquilo que está classificado como perímetro e que não tem nada de diferente do que não está classificado como perímetro, eventualmente. Agora, espera-se que uma das coisas que a resolução do Conselho de Ministros permite é que as entidades com responsabilidades nestas matérias, designadamente a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e o ICNF, caracterizem
uns as áreas a incluir, outros as áreas a excluir. É que as estufas são um meio de produção como qualquer outro e, portanto, o perímetro, acho que enfim, que é um bocado, que é uma situação exagerada, porque ninguém faz estufas. As estufas custam, as mais baratas, custam no mínimo 50 mil euros por hectare. Ninguém faz estufas porque se lembrou que aquilo o grande objetivo da vida dele era ter estufas, ter casinhas de plástico. Não. Portanto, as culturas que têm mercado e que estão valorizadas e que permitem estabelecer empresas rentáveis exigem a cultura sob coberto agora. Não quer dizer que daqui a 2 anos ou 3 que o panorama se altere por completo. Portanto, isso é quase a mesma coisa que dizer que alguém não gosta de tratores na exploração agrícola porque fazem fumo, deitam barulho e têm emissões de CO2. Não há maneira de fugir na atividade agrícola, como noutras, não há maneira de fugir ao mercado. E se os produtos que o mercado valoriza são produtos que, para serem produzidos, necessitam de ter condições especiais criadas pela cobertura, não vejo como é que se pode dar a volta a isto. Não é? Obviamente que os limites que são impostos, pronto, e farão todo o sentido de outra maneira. Portanto, que é uma questão que também tem sido aqui abordada, que é o público, dito de outra forma, o governo, o Estado, tem o direito de, para defender determinadas perspectivas de interesse público, tem o direito de impor uma determinada regra. Uma coisa é certa, se houver imposição de restrições para alguns, têm que ser criados mecanismos de compensação, porque não se pode fazer, seja o que for, à custa de alguns. Se é uma coisa de interesse público, o Estado tem que chegar à frente para criar compensações para os prejudicados, designadamente a expropriação, que aliás portanto nem é preciso inventar nada, que está tudo inventado. O sistema espanhol prevê a expropriação ab início das áreas, os parques nacionais espanhóis estão expropriados e com possibilidade dos antigos produtores fazerem, mediante arrendamento, agricultura dentro do parque, aí de acordo com as condições que os interesses do parque ditam. E pronto, e se tiverem interesse nisso, fazem e estabelecem acordos e tal, e portanto, porque apesar de, há outro aspecto que foi aqui referido, que é assim, esta Reneca do Mira, antes do aproveitamento hidroagrícola, era um sítio inóspito, que não tinha qualquer interesse, e aquilo que ali está já é produto da atividade humana.